Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui, mais uma vez, aqui na Fundação, para discutir temas tão relevantes e na presença do Adilson, do Clemente e do Eduardo e de todos vocês. Eu vou aproveitar esses meus 20 minutos para, assim, em linhas gerais, a minha opinião, o que eu penso sobre a reforma trabalhista. Eu não vou passar por todos esses pontos, mas eu vou falar diretamente sobre que aspecto eu vou abordar, que é a regulação trabalhista, dar alguns fatos estilizados como eu vejo o desempenho no mercado de trabalho brasileiro, e como está o nosso processo de barganha coletiva no Brasil, e falar especificamente das propostas da reforma. São muitas coisas, a reforma ataca vários aspectos, vários problemas, enfim, não vou conseguir abordar todos, e muitas considerações que serão feitas, deixar para o nosso debate, né? Mas já de saída, anunciar alguns pontos de partida que eu tomarei aqui. Primeiro, acho que, de fato, tem uma agenda de reformas muito grande, partindo das observações do Adilson. Tem muitas reformas, é um país que está prenhe de reformas aí, de fato, tem a discussão qual é a ordem das reformas que devemos ter, tem aspectos aí do que a gente considera mais importante, não é? Tem julgamentos de valores, etc. Eu acho que tem, de fato, esse rol que o Adilson levantou é extremamente importante. Adicionaria nesse rol, e certamente você adicionaria a discussão da reforma sindical e da uma reforma do nosso processo, redesenho da barganha coletiva no Brasil. Então, já vou anunciar de saída, eu vejo com bons olhos a reforma trabalhista. Eu acho que ataca vários aspectos que eu acho deficientes no nosso mercado de trabalho brasileiro, que pode ser importante para o melhor funcionamento do mercado de trabalho brasileiro e para a economia brasileira, mas ela não é perfeita, ela tem problemas de novo, o grande problema da regulação é os detalhes. O demônio está nos detalhes, a maneira como faça essa regulação pode, inclusive, piorar. Então, tem vários aspectos que foi levantado aqui, trabalho intermitente, regulação dessas coisas, que, de fato, tem que ser bem pensado, vários desses aspectos, como é que ficam todos eles no conjunto. Com 20 minutos não vai dar para entrar em todos eles, vou levantar apenas alguns deles para isso. Mas, no geral, eu vejo que essa legislação, essa proposta, a reforma que saiu, no frigir dos ovos, no balanço, a minha opinião é bastante favorável a essa reforma. Então, dito isso, né, algumas considerações que eu vou fazer em relação a por que eu acho importante regulação trabalhista. Não é que eu sou a favor de regular o mercado de trabalho. Agora, por quê? Porque, claro, precisamos proteger o trabalhador de ações arbitrárias do empregador. O Adilson disse que não temos, de fato, a maioria dos empregadores não devem ser empregadores muito ruins e perversos contra os trabalhadores, mas sim existem condições muito ruins de exploração e isso deve ser regulado, controlado. Mas existem muitas imperfeições no mercado de trabalho. E essas imperfeições geram a situações muito ruins. E, do ponto de vista mesmo de bem-estar do trabalhador, né, e das pessoas no mercado, tem o risco de perda de emprego, tem um risco de perda de renda, várias coisas que, sim, se a gente, de alguma maneira, considera, e eu considero isso um aspecto normativo importante da economia, a proteção social ao trabalhador, eu acho que isso devemos ter essa proteção, né? E as imperfeições que existem vêm de várias naturezas, uma, inclusive, de imperfeições de informação mesmo. Os números de acidente de trabalho que o Adilson levantou aqui são terríveis, e é isso mesmo, né? Então, os trabalhadores, em muitas condições de trabalho, né, vão trabalhar nessas condições sem conhecer, de fato, essas condições, nem os riscos que estão associados a isso, né? Então, uma regulação sobre isso, claro que é importante, né? E, além de tudo, né, a regulação existe na maioria dos países, e uma das premissas é exatamente permitir relações estáveis e duradouras entre as partes, entre empregado e empregador, de modo a que relações de confiança sejam estabelecidas, que, inclusive, os empregadores investam na formação e no aumento do capital humano desses próprios trabalhadores. E isso é bom para o crescimento econômico, é bom para a eficiência econômica, é bom para o desempenho da economia, etc. Então, tem várias razões que, mesmo do ponto de vista econômico, justifica-se a regulação trabalhista. Mas, claro, o detalhe é que o demônio está nos detalhes. Da maneira como a gente regular isso, podemos ter efeitos perversos não desejados. E o maior que eu imagino é que
Ao se regular, você pode criar situações de incentivos perversos a não ter ganhos de produtividade, a dificultar realocações de trabalhos e postos de trabalhos que mudanças tecnológicas exigem, e aí essas inovações tecnológicas deixam de ser incorporadas por não permitir essa realocação de trabalho em postos de trabalhadores em postos de trabalhos, etc. Além de tudo, a depender como se faça, podem provocar criar certas parcelas de trabalhadores que acabam sendo desprotegidos. Eu estou pensando muito no caso brasileiro, na maioria dos países em desenvolvimento, né, os países menos ricos, que sempre tem uma parcela muito grande de setor informal, sempre desprotegido, porque a gente cria uma proteção que não chega a eles, né, tem uma heterogeneidade muito grande de trabalhadores e que ficam desprotegidos. Além disso, a gente pode criar estruturas de comportamento oportunistas, né, que acaba criando situações muito perversas, né? Alguns exemplos que eu costumo dar, imagine, eu pergunto sempre aos empresários que têm empresas no Brasil e em outros países, aí eu pergunto qual o seu tamanho do RH. Né? E primeiro tem uma dificuldade de dizer, né? Não, mas o que é que você... Não, qual o número de pessoas que você tem, que você contrata para cuidar das relações de trabalho? Aí, aqui, na Índia, na França, nos Estados Unidos. Então, como vocês podem imaginar, Brasil, Europa, se gasta muito mais com isso, né, do que nos outros países. Ou seja, ao se criar uma proteção, ou mesmo qualquer outro tipo de regulação, isso vale também para impostos gerais, tudo isso, você cria setores especialistas, você cria o setor de contabilidade, você cria o setor de RH, você cria especialistas para isso e você aloca recursos para isso, inclusive de pessoas. Se você faz isso de uma maneira muito ineficiente, ou se você exige muito trabalho para isso, você tirou tempo das pessoas e recursos que poderia ser dedicado produtivamente a atividades fins para atividades meios. E isso tem um impacto muito grande sobre o desempenho da economia, etc, etc, etc. Então, dito tudo isso, como eu vejo a regulação trabalhista? É sempre um dilema. É um dilema entre encontrar a combinação ideal entre a proteção ao trabalhador e a eficiência da alocação dos fatores produtivos para o crescimento da produtividade. Aqui, claro, eu estou olhando sempre do ponto de vista da eficiência, mas note que coloca ali a palavra proteção ao trabalhador. Tem um aspecto, sim, normativo de distribuição, que eu julgo importante. Né? Temos que ter instituições que sejam importantes para a boa distribuição dos frutos do crescimento econômico. Mas não devemos ter uma proteção que prejudique esse crescimento econômico. Como combinar isso é o dilema de todas as sociedades. Não tem resposta ideal para isso. Tudo que a gente sabe são as experiências vividas por todos os países e as nossas experiências também. E como é que é a nossa experiência? Então, vamos lá. De quando é a CLT? Sei lá, né? Anos 40? 43. 53. 43. Veio 43, fez, mas, enfim, depois veio... Mas vamos lá, 43 para até agora. Então, vamos botar... Eu estou dificultando, 80 anos, sei lá, mas bom, bastante anos, correto? Desde quando temos dados, por exemplo, sobre mercado de trabalho informal? Informal é sempre complicado definir. Vamos definir bastante simples, o trabalhador assalariado que trabalha sem carteira de trabalho assinada. Uma definição simples disso. Desde quando temos dados disso? Que eu conheço desde que temos as PNADs, as Peças Nacional para Amostragem de Domicílio, final dos anos 70, início dos anos 80. Desde lá tem informalidade. Oscila 40%, 50%, 30%. Quando foi o menor índice de informalidade do Brasil nessa série de dados? Recentemente, 2014, 2013. Atingimos 30% sem carteira. Se você quiser adicionar outros, o conta própria, não sei, esse número aumenta. Mas vamos pegar só os assinados sem carteira. Ou seja, na história da CLT, na história do Brasil, 30%, vamos por baixo, 30% sempre fora. Aí tem a discussão. Esses 30% sempre fora quando eu discuto com meus amigos na Matra, qual é a resposta deles? Não, o problema é que a legislação também protege eles, mas a gente não consegue empurrá-los a fórceps para dentro da lei. Não cabe eles lá. É o problema deles ou é o problema da lei? Eu acho que minha interpretação é o contrário, o problema da lei. A lei não é feita para eles não cabem na lei. Essa proteção que é feita para todos os trabalhadores, na verdade, eles têm uma série de razões, mas estamos falando de trabalhadores de baixa qualificação, de baixa produtividade. Para seguir a lei, eles não encontram postos de trabalho que sejam ocupados por eles e que seja
rentável para a firma colocá-los lá. Nós temos uma grande informalidade. Então, nós criamos informalidade pela existência da lei. No caso da criação da informalidade, não é só a legislação trabalhista, diga-se de passagem, mas ela, sim, contribui para isso. Então, esse é um aspecto. Cria informalidade. Então, aqui está o número, em 2014, de percentuais de ocupados com 15 anos ou mais de idade, você vê com carteira, conta própria, sem carteira, etc., para as pessoas de 15 anos ou mais. Então, nesse caso aqui do sem carteira, está em torno de 15 anos, com conta própria está em torno de, ou 15%, em torno de 20%, e ainda se você adicionar a produção para autoconsumo, não remunerados, aí esses números vão subindo. Esse é o melhor número que o Brasil tem, se a gente chamar melhor, ter mais com carteira de trabalho. Tá certo? Agora, olha que coisa interessante a nossa legislação, não só a trabalhista, fiscal, ou toda a nossa regulação. Como é que está distribuído esses trabalhadores no tamanho de empresas do Brasil? Né? É muito difícil fazer isso, porque a gente não tem todas as empresas, principalmente as empresas informais. Né? Então, nós conseguimos alguns dados sobre tamanho de firmas e de empresas pela RAIS, que aí nós temos os trabalhadores formais, e para ter alguma ideia do tamanho de empresas que contratam informais, do tamanho de empresas informais, a gente só tem 2 fotografias no Brasil. A pesquisa da economia informal, a ESINF, do IBGE, uma de 2001 e uma de 2003. Então, a gente precisa convencer o IBGE para atualizar isso. Olhando, então, a ESINF de 2003, olha a proporção a PNAD de 2003, perdão, a pesquisa por amostragem de domicílio. Proporção de trabalhadores informais sem carteira, em 2003, é 35%. E de empresas informais, usando as ESINFs mais a RAIS, e isso dando, então, supondo que esse é o nosso amostra de universo das empresas brasileiras, 69% são empresas informais, sem CNPJ. Onde é que estão distribuídos esses empregados nessas empresas? Se você pegar as empresas sem CNPJ, pela ESINF, 99% delas tem até 4 empregados. A maioria deles sem carteira de trabalho assinada. Mas mesmo entre a RAIS, vocês notem que 77% das empresas da RAIS tem até 7 empregados. O que é o Brasil? O que é o emprego do Brasil? O emprego do Brasil é muitas pequenas empresas com poucos trabalhadores, mas muitas pequenas empresas com poucos trabalhadores. E muito poucas grandes empresas com muitos trabalhadores. O setor bancário do Adilson é um setor grande, emprega muito, mas até em termos de tamanho de capital por número de trabalho, é até uma relação capital-trabalho bastante alta, tem relativamente poucos trabalhadores. Mas esses são setores, não são setores representativos médios das empresas brasileiras. É esse que é o nosso Brasil. Eu não vou, enfim, ter cheio de números aqui, eu não quero gastar muito tempo enchendo vocês com isso, mas chamar a atenção para mais 2 aspectos. Então, pense que essa é a economia. Esse é o nosso país, esse é o nosso mercado de trabalho. E pense o seguinte, o que essa tabela está aí, eu não vou querer que eu memorize números, mas para dizer o seguinte, quem está no setor formal, quem tem emprego com carteira de trabalho assinada, continua com carteira de trabalho assinada. Quem não está com carteira de trabalho assinada, fica sem carteira de trabalho assinada. Tem alguma transição de um para outro? Tem, mas relativamente pouco. Mas, além disso, mesmo aqueles com carteira de trabalho assinada, esse número aqui eu também não quero cansar vocês, só vou passar a mensagem, mesmo quem tem carteira de trabalho assinada, muda de emprego muito, roda muito, tem uma alta rotatividade. Ou seja, por incrível que pareça, a pessoa continua com carteira de trabalho assinada, mas sai de um emprego, vai para outro, sai de um, vai para outro. Então, esse número aqui, eu estou com muito distante, não consigo ver, mas pelo que eu lembro de memória... Pessoal, ainda bem. Mas são números do IBGE. O IBGE sempre coloca esses números na sua webpage, sempre tem todos. Eu acho que ali está até 30% dos trabalhadores rodam, 30% dos trabalhadores saem da empresa até 3 meses. Ou seja, contratou 3 meses de contrato, 30% já sai, 60% depois de 6 meses. Situações como eu, que sou colega do Alquimar desde 2005 lá na FGV, Alquimar, nós somos exceção no mercado de trabalho brasileiro.
Eu recebi um WhatsApp aqui que você foi demitido. Falar isso, né? E o pior que é pela lei nova, porque senão poderia... Opinião sobre a reforma. Mas, enfim, vamos lá. Para terminar os fatos estilizados do mercado de trabalho brasileiro. Só para... Onde é que estão os informais? Tem mais 5 minutos. Tá bom, então tem que correr. Onde é que estão os informais? Onde é que estão os desempregados? Para variar, entre os mais pobres da população brasileira. Então, aqui é a distribuição de renda entre quintis da distribuição de renda brasileira e colocando por quintil a distribuição dos informais, etc. Então, você vê que tem maior informalidade, entre os mais pobres estão a informalidade e maior desemprego. Pois bem, aqui para dizer que a produtividade do Brasil não cresce, vou passar isso adiante. Aqui é para dizer que o Brasil tem uma cobertura de barganha coletiva de um grau de sindicalização razoavelmente médio no mundo, não é muito baixo, não é também muito alto, comparado aos outros mundos. E aqui é para dizer que, em média, usando o salariômetro da FIP, do Helios Rubinstein, em média, no número que ele levanta de acordos coletivos, os valores de pisos, mas vou falar mais rápido aqui, e a taxa salarial dos pisos dos acordos coletivos, em geral, nos últimos anos, estão ganhando acima do salário mínimo, mas mais do que isso, tem conseguido, os bancários é um exemplo disso, tem conseguido reajustes acima da inflação. Ultimamente é mais complicado, está um pouco abaixo. Mas, historicamente, aqueles que negociam, se a gente considerar negociar bem, ter remuneração acima da inflação, tem. Em média, claro. Tá? Em média, tem. Então, os sindicatos estão negociando bem. Agora, o que é que a gente tem? A gente tem bastante reclamações trabalhistas, como todos vocês sabem, aqui são esses números, etc. Então, não vou agora entrar em todos esses números, mas, dado meus 5 minutos restantes, 4 minutos agora... mas tem um chorinho, que eu dei um chorinho para o Adilson. Tá. Então, continua 5 minutos, Adilson. Por que eu vejo, então, a reforma trabalhista com bons olhos? Porque eu acho que é uma oportunidade para atacar todos esses problemas que estão aí. Eu, sim, acho que a autorrotatividade é um problema. Eu, sim, acho que essa nossa distribuição de pequenas firmas, pequenas empresas de baixo, e pequenos trabalhadores de baixa qualificação com baixa produtividade, sim, eu acho um problema. Eu, sim, acho um problema a informalidade. Eu, sim, acho um problema... não sei o que está mudando aqui, eu não estou mudando. O Adilson resolveu sabotar a tua apresentação. Foi muito bom. Já estamos em processo de barganha aqui. Ele está levando a melhor. Pelos dados, sempre. Ele tem mais experiência. Claro. Mas vamos lá. Para não perder o fio da meada, é uma oportunidade para atacar algum desses problemas. Não ataca todos, mas ataca alguns desses problemas. Tá? Quais são os problemas que eu vejo que ataca diretamente? Primeiro, ela permite a negociação direta entre as partes, por meio de convenção coletiva. Por que isso é importante? Isso é uma maneira de ter ganhos rápidos entre as partes, naquelas situações que são peculiares para cada setor. Então, se vocês, quem trabalha mais diretamente com negociação, sabe que a nossa legislação permite alguma negociação, mas a margem de manobra para de espaço de negociação são muito pequenas. Né? Você tem algumas coisas que a legislação permite, mas proíbe vários aspectos dessa negociação. Se ampliar isso, no caso em particular de ajuste de horas de trabalhados e benefícios, principalmente em momentos de recessão e tudo isso, eu acho que é uma boa oportunidade para se acomodar choques, se acomodar ajustes, etc. Além disso, a nossa legislação coloca vários benefícios ou direitos dos trabalhadores, né, em que é forçada a empresa a pagar. Então, dá alguns exemplos. Claro, tem o FGTS, tem o Vale-Refeição, tem várias outras coisas que estão lá. Quando somar tudo isso, e esse era o número que o Adilson pulou e eu vou mostrar rapidamente, uma coisa é você assinar a carteira um salário mínimo do trabalhador. A depender do setor que ele esteja, ao assinar a carteira um salário mínimo do trabalhador, vamos pegar o exemplo do bancário. Não sei se lá tem salário mínimo, certamente não tem, né? O piso salarial. Daquele piso, as empresas têm uma série de obrigações ali, você paga. O que custa para a empresa, no final,
Eu não sei no caso dos bancários, mas pode chegar a 50%, 100% sobre o valor assinado em carteira, né? Desses 100%, uma das discussões sempre que eu tenho, às vezes, muito com os empresários, está vendo, sou contra a legislação trabalhista, se não tivesse, meu custo cairia metade. Ele é engano, não é verdade. Uma coisa assinou a 100, te custa 200, mas parte dessa diferença aí é benefício do trabalhador que seria convertido em salário caso você pudesse negociá-lo, né? Então, eu defendo que essa parte possa ser negociada entre as partes do trabalhador, ele possa querer trocar dimensões de, por exemplo, tempo, benefícios, alguma outra coisa sobre isso. Eu acho que pode ter, naquelas situações, tenha ganhos mútuos entre as partes. Mas, vamos lá. Então, esse é um lado que eu vejo importante, eu vejo ser importante a negociação. Outro aspecto importante é que aqui está talvez mais crença do que certeza, se isso conseguir reduzir as incertezas jurídicas. Porque o que é que a gente imagina, o que é que a gente vê na prática, na verdade? Imagina, o que é que a gente vê na prática da situação? Tem aquelas empresas que seguem tudo bonitinho, né, o contrato de trabalho, paga indeniza o trabalhador, e mesmo assim aí depois tem que ir lá homologar no sindicato a demissão. E tem empresas que não fazem nada. Não fazem nada e guarda parte dos recursos em algum lugar, faz um fundo para guardar isso e espera o acordo na justiça. Porque sabe que lá na ponta tudo vai ser resolvido mesmo na justiça, então espera chegar na justiça para chegar lá, acertar as contas e fazer o acerto com o empregado, né? Então, a gente acaba criando uma situação em que o custo de você acertar entre as partes, você deixa lá no final com o juiz. E acaba, em muitas partes, então, usando ou sobreusando a justiça para isso. Se isso pudesse ser já feito, acertado ex ante, de antemão, eu acho que todo mundo sai ganhando. E cria-se menos incertezas e menos custo de transação para isso. A legislação permite algumas coisas, a proposta permite, pelo menos tenta atacar alguns problemas de litigância de má-fé, de custo de insucumbência para isso, que talvez crie incentivos a não sobreusar a justiça. Esse é um aspecto que é importante a ser destacado nessa reforma. Agora, para finalizar, eu acho que a reforma também, ela, pelo menos, ataca, ou ela coloca em evidência a discussão de novos postos de trabalho com as mudanças tecnológicas, a chamada modernização. E ao regular a terceirização, o trabalho intermitente e o trabalho à distância. É importante essas regulações? É importante. A maneira como está feita é a maneira ideal? Não sei. Eu gosto muito da maneira como a terceirização foi feita e do trabalho à distância. O trabalho intermitente eu tenho minhas dúvidas, mas, a princípio, eu sou favorável também à maneira como foi feita. Mas eu acho que, sim, todos eles têm que ser regulamentados, têm que ser feitos. Por quê? No caso da terceirização, porque mudamos novos modos de produção. Hoje não é mais produção em cadeia vertical, é produção em cadeia horizontal. A terceirização é a maneira brasileira de acomodar a legislação à nossa CLT. Então, é a solução caseira que eu acho adequada, boa. No caso do trabalho à distância, também hoje, quem é jornalista aqui presente sabe o que é isso, então, de mudanças tecnológicas, etc. Vamos deixar sem proteger esses trabalhadores? Não, vamos regular, vamos colocá-los. Será que fizemos da maneira melhor ou não? Aí é uma questão. Qual é o problema do trabalho intermitente, que é o trabalho, eu acho que é o problema, geralmente, das críticas que tem, e a crítica que tem, por exemplo, na reforma da Europa, é que quando você cria oportunidades para o empregador de fazer tipo de contratos duais, o famoso, na Europa, o part-time, full-time. Nesses casos, que aconteceu na França, por exemplo, todo mundo passou do full-time para o part-time, né? Então, você criar essa janela de oportunidade para o empregador arbitrar em contratos duais. Se você faz de uma maneira que não seja isso vantajoso para o empregador, a não ser quando de fato necessite do trabalho intermitente, que é o caso dos bares, restaurantes, esse tipo de coisa, eu acho que aí funciona bem. Mas aí, de novo, é uma questão de detalhes importantes. E, por fim, eu não quero deixar em branco isso, o fim da compulsoriedade da contribuição sindical. Eu coloquei aqui um grande desafio como uma maneira de provocar o debate, mas eu acho que é um grande problema, na verdade. A reforma ficou de fora a reforma sindical e ficou de fora isso. Quando a gente sempre fala da compulsoriedade da contribuição sindical,
Aí fica, ótimo, acabou essa mamata, isso, aquela coisa que você falou de sindicatos, etc, etc. Eu acho que aqui a gente pode ter jogado fora o bebê com a água do banho, pelo seguinte, uma coisa é ter contribuição sindical, 2, ser obrigatória, 3, ser tutelada pelo Estado. Aqui a gente jogou tudo fora. O problema é a tutela do Estado, ao meu ponto de ver. A negociação direta entre as partes, que é o ideal. Agora, claro, a barganha coletiva exige representação dos dois lados, exige representação do lado dos trabalhadores. E exige, portanto, que e isso exige recurso. Isso tem que exigir contribuição de parte dos trabalhadores. Aqui coloca a discussão como vai ser remunerado esses representantes dos trabalhadores para essa barganha. Então, isso requer um desenho da nossa barganha coletiva. A nossa barganha coletiva é sindicatos tutelados pelo Estado, unicidade sindical e representação por ocupação. Nós regulamos ocupação. Mudanças tecnológicas, globalização, mudança de ocupações. A gente vai continuar com base de representação sindical por ocupação, sim ou não? 2, unicidade sindical. Vamos ter só um sindicato por ocupação, por lugar? Sim ou não? Vamos permitir competições de sindicatos? Sim ou não? 3, obrigatoriedade. Claro que a gente precisa de obrigatoriedade, no meu ponto de vista, para evitar problema de caronas, para evitar o problema de que só paga aquelas pessoas que são sindicalizadas. Pode acontecer uma situação, então, que não existe sindicato no final, porque as empresas só vão exigir contratar quem não for sindicalizado. Então, a obrigatoriedade resolve um problema de carona sério para isso e permite, então, existir o sindicato para negociar. Mas isso não está debatido, isso não está na rua e isso não está nas nossas discussões, mas sim, eu acho que tem que ser colocado. E, de novo, não adianta jogar toda a nossa representação sindical ou a estrutura sindical que está aí, porque é que temos, e são as pessoas experientes em negociar, são as pessoas experientes a viver isso. O que a gente precisa, na verdade, isso é uma grande oportunidade para esse grande diálogo e enfrentar os conflitos das partes diretamente, como em muitos países. Fico por aqui, me alonguei demais. Muito bom, André.